E é isso, time. Estamos aí conectados. Mais um Papo dos Improváveis. E dessa vez o papo vai ser diferente. Por quê? Porque hoje eu tô aqui com um cara que é meu parceiro, meu sócio, meu irmão nos negócios. E ele vai contar pra gente tudo que ele fez para atingir, né, o sucesso profissional que ele tá tendo hoje. Vini, obrigado, meu irmão. Vinícius Galenbeck, obrigado pela honra, a tua presença hoje aqui com a gente aqui no Papo. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço. É um convite vindo de você, não dá para pensar duas vezes, né? Uma pessoa a qual eu admiro muito, você, sua família. Vamos lá contar um pouquinho da história, né? Gratidão, meu irmão. A gente tá um pouco sem voz, que ontem nós fizemos uma baguncinha boa, né? Foi. Ontem foi um dia que vai ficar marcado para a história, né? Vai, Tudo realmente. que nós estamos construindo aí. Legal. A gente teve aí o nosso summit da Demicon e, cara, como foi incrível, né? Esses dias que a gente passou junto aqui, Vini, e eu fico muito feliz. Porque no ano passado, o que aconteceu? Veio você e mais um consultor que trabalha com você, né? Foi. E esse ano vocês vieram em quantos lá de São Bernardo do Campo? Nós viemos em 9, né? 9, um crescimento de um ano para o outro, aí um crescimento praticamente 450% aí de crescimento, Caramba. né? Mas é fruto, né, de um trabalho de acreditar, de perseverar. Mas foi um dia, foram 2 dias, Sim. na verdade, que, cara, a galera ficou em choque, né? Porque o movimento que está sendo construído é muito grande. Sim. Né? Mas é apenas o começo, né? Sim. Apenas o começo. O que você tem sentido, assim, Vini? Você vê que de um ano para o outro, né? Porque ano passado a gente estava lá em construção, a gente inaugurou a loja, foi em outubro, né? Foi em novembro. Novembro a gente inaugurou e agora vai completar um ano, né, da Demicon São Bernardo do Campo, galera. Aí, ó, sigam lá no Instagram, tá? Demicon São Bernardo do Campo. Completando um ano de loja, o que você vê, assim, cara, que realmente nesse último ano teve de diferencial, esse crescimento que você que está à frente da gestão da unidade fez acontecer muito. O que você identifica, assim, que foi nesse crescimento pontos importantes? Você fala, cara, por exemplo, ano passado eu vim em 2 consultores, esse ano nós viemos em 9. E ano que vem, cara, a gente não tem noção de quantas pessoas vão vir de São Bernardo do Campo para essa convenção. É isso. O que você viu nesse último ano aí, cara, que deu esse crescimento aí? Cara, o que move um ser humano hoje é uma visão. Uma visão. E eu comecei nesse projeto andando através da sua visão, enxergando com os teus olhos, né? Apenas acreditando, mas é claro que eu tenho que fazer a minha parte, né? Então, meu primeiro ano, eu tô com 1 ano de loja, mais 2 anos já na empresa. E o meu primeiro ano de muito desafio, muita construção, mas com a minha visão ela estava muito curta. Então, eu enxergava com os teus olhos. Agora, nesse segundo ano e o primeiro ano de loja, é um ano onde que eu me desafiei demais. O famoso sair da zona de conforto, parece até clichê, né? Falar Sim. isso, mas literalmente sair de uma zona de conforto, pagar um preço altíssimo. E eu também quis isso, né? Dizem que quando você pede a chuva, você tem que suportar a lama. E foi isso que eu fiz. E porque tomar uma decisão, ela não é tão difícil. Manter a decisão tomada que é o mais complicado, né? E foi isso que nós fizemos, acreditando. Muita gente veio fazer parte do projeto, outros infelizmente desistiram, mas aqueles poucos que continuaram, acreditaram no projeto, na visão, através da liderança, eu consegui trazer todo mundo da loja, todo mundo vieram. E, cara, é isso. O fator decisivo para mim nesse último ano é ajustar mais a minha visão, né? Sim. Ajustar a minha visão. Legal. Hoje a gente tá aqui, ó, galera. Vocês não viram? Estamos uniformizados aqui. Hoje coletinho, tá aqui, ó. Tipo o Faria Limer. Nunca usei um coletinho desse aqui, tô usando pela primeira vez. Comprei ontem lá no evento, lá, falei, cara, tem que Bem demais. os coletes. E nem combinamos, né? Nem combinamos, Nem combinamos. Boa. E, cara, o que te fez empreender, Vini? Agora falando de empreendedorismo, já entrando numa conversa mais empreendedor, que a gente chama aqui Papo dos Improváveis, porque a maioria dos empreendedores um dia foram improváveis. O cara não tinha, às vezes, uma tendência ali, uma veia para ser um empreendedor. Mas ele decidiu, né? Como você falou ali, tomar uma decisão é fácil. Mas manter essa decisão tomada que é difícil. Boa. Tem um grande líder, mentor nosso, que ele pergunta pra gente sempre, cara, casar é fácil, sim ou não? Não. Cara, não, casar é fácil. O casar sim. Você arruma alguém que quer lá no cartório, assina o papel e pronto. Perfeito. Agora, e se manter casado? Não é. O dia a Né? dia, Então, né? você escolher caminhar com Deus é fácil? É fácil, vai lá e toma uma decisão. Agora, e manter essa decisão diariamente? É a mesma coisa o empreendedorismo, né? Você na Demicon, você tomou uma decisão 2 anos atrás. E
que te motivou? O que você enxergou na Demicon de fato, realmente? Que você falou assim, cara, eu não estou encontrando isso no mercado realmente, essa oportunidade, essa possibilidade, e fez você brilhar os teus olhos e vir fazer parte da Demicon. Né? Como você falou no início, você veio muito na minha visão, porque eu já tinha uma visão, cara, de crença muito forte, porque eu já tinha minha vida transformada. Mas o que fez de fato você falar, cara, eu quero permanecer nesse negócio, nessa empresa, o produto realmente ajuda as pessoas, a visão ajuda os consultores, eu posso ter um plano de carreira grande, eu posso me tornar um grande empresário nesse segmento também. Boa. O que te motivou na época a vir trabalhar na Demicon? Primeiro de tudo, a tua visão. Isso eu falo todos os dias. Eu entrei nesse negócio pela tua crença. Eu vi brilho nos teus olhos e você falava de uma forma... Eu conversei com muitos empresários, muitas pessoas, muitos amigos, e muitos deles até bem-sucedidos, né? Mas nenhum com um brilho no olho quando você me trouxe essa oportunidade, né? Quando você me estendeu a oportunidade. Mas o que mais o fator decisivo para mim foi longevidade. Porque eu costumo dizer que quando você é bom, você ganha dinheiro em qualquer lugar, cara. Não importa o produto ou o serviço, se ele é um produto físico, digital, não importa. Quando você é bom, comprometido, focado, você ganha dinheiro em qualquer lugar. Só que por quanto tempo você consegue, né? E na Demicon, nesse projeto, a qual eu não conhecia, só tinha ouvido falar, mas eu não tinha informação, só tinha uma opinião. E eu vi uma longevidade, que eu poderia entregar a minha vida, todo o meu tempo, que é a nossa moeda mais preciosa hoje, que é o tempo. Eu entendi que, cara, nesse projeto, quanto mais eu me dedicasse, doasse, mais eu ia ter, né? E é natural que no começo o fator financeiro ele pesa. Você vê as possibilidades de ganho. Primeiro você entende aquilo que você vai comercializar, né? Aquilo fazendo sentido para você, você começa a fazer conta. Quanto eu preciso entregar de tempo, né? Que é a minha moeda, o meu investimento aqui dentro é tempo. E pro retorno, né? E aí comecei a fazer conta e a conta para mim fechou. Só que mesmo assim, cara, eu confesso para você que apesar de novo, né, tenho 36 anos, foi a maior decisão da minha vida, com muito medo, não desse negócio não dar certo, né? Mas eu não queria começar mais uma coisa na minha vida e em algum momento ter que parar, né? Então foi a decisão mais difícil. Na verdade, a decisão foi até simples, né? Mas eu falei, cara, dar o pontapé inicial foi muito difícil, né? E que graças a Deus a gente conseguiu suportar aí esse processo inicial. Essa escolha de permanência, né? Acho que quando a gente passa dos 30, né, Vini? Eu tô aí também, fazer 35 esse mês, no mês de novembro. E a gente sente assim, eu quando fui ter essa virada dos 30 anos, eu pensava assim, cara, eu não posso errar mais. E eu também, quando eu conheci a Demicon, eu tinha ali meus 28 anos. E eu falei, cara, eu vou fazer os 30 anos, eu não posso errar mais. Sabe, eu não posso errar com a minha família, eu não posso errar comigo mesmo. Porque eu já tinha tentado várias coisas na minha vida, já tinha tentado fazer muita coisa, assim como você também, né? Já teve outras profissões e tudo mais. Mas quando a gente chega numa idade, a gente vê que a gente ainda tem muita lenha para queimar, muito gás, a gente não quer errar. Porque vai chegar um momento que a gente não vai mais estar nesse apetite, a gente vai diminuindo, é natural da vida isso, né? A idade vai chegando, a gente vai passar os 40, os 50, aí você já não tem margem muitas vezes para você estar errando e apostando em coisas novas. Perfeito. Mas a gente nesse perfil ainda de 30, 35 anos, cara, é o momento que a gente tem que ser assertivo, para que a gente possa construir para daqui 5, 10, 15 anos algo que vai perpetuar para toda a nossa geração, os filhos, os netos, vai ficar isso aí, cara, que a gente está construindo hoje vai permanecer para sempre. Perfeito. Então eu entendo isso que você está falando, que você veio com muito medo. Muito. Né? Porque a gente não pode ter esse direito de errar realmente. As nossas decisões hoje, elas vão impactar as nossas próximas gerações. Sim. Né? Dependendo do teu momento atual, não necessariamente apenas a idade. Sim. Às vezes o teu momento te permite ainda errar e você ajustar a rota, corrigir, né? Eu fiz muito isso na minha vida, como imagino que você também. Mas naquele momento, né, quando você me fez o convite para romper algumas crenças limitantes que eu tinha comigo mesmo, não era com esse mercado, nem com você, mas eu falei, cara, eu não posso errar. Aos 34 anos, na época, eu falei, eu não posso errar.
Porque se eu errar, eu não tenho mais força da onde tirar para reajustar a rota. No momento de pandemia, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas foi no momento de pandemia, um mercado maluco, muita gente desesperado e a gente investindo num projeto, né, através de uma visão. Então, mas que bom que deu certo, a gente passou daquele furacão, daquela avalanche, né, de você ter que rompemos a arrebentação, criar né? confiança, entender produto, desbravar mercado. Foi difícil, mas, cara, que bom que passou e passou bem rápido, né? Hoje, apenas 2 anos no mercado e com a vida bem encaminhada, graças a Deus. Legal. E a tua família, Vini? A esposa, o filho, apoiaram você nessa decisão? Como é que foi esse início? Cara, graças a Deus, isso para mim é o meu maior pilar hoje, né? Eu tenho essa veia empreendedora já há muito tempo, não sabia que eu era empreendedor, descobri na jornada, no caminho, mas quando eu fui tomar essa decisão de abrir mão daquilo que eu estava fazendo para iniciar um projeto literalmente do zero, sem conhecimento, sem recursos, sem nada, sem estrutura, a minha decisão eu tomei, porque foi uma decisão fácil de tomar, porque quando você vê a grandiosidade do projeto, a decisão ela é fácil de tomar, mas eu precisava do aval da minha esposa e do meu filho. Não se eles me permitiam fazer, não é isso. É se nos momentos de dificuldade eles estariam comigo, né? Porque você começar algo do zero, além do desafio, cara, você não tem recurso. Você vai ter que encontrar esse recurso de alguma forma, né? E eu firmei um compromisso com a minha esposa e com o meu filho muito sério dentro da minha casa. Eu falei, olha, o mundo pode estar contra a minha decisão. Pessoas podem me julgar, me criticar, não tem problema nenhum. Agora, se a minha casa me apoiar, eu vou comprar essa briga muito forte. Agora, pode ser a melhor empresa do mundo, o maior projeto. Se a minha casa não acreditar, não faz sentido. E graças a Deus, minha esposa sabe o marido que tem, né? Não é o marido perfeito, mas é um cara muito empenhado e dedicado. E eu comprei essa briga e deu muito certo. Deu muito certo. Né? A família apoiou demais e hoje super acreditam no produto. Meu filho acabou de completar 18 anos. E ele começou a despertar esse lado empreendedor nele. Ele me questiona, me pergunta muito sobre o negócio. Apesar dele ainda estar num momento de decisão da carreira dele, né? Ele ainda está começando. Mas ele tem grandes exemplos dentro de casa. Eu e minha esposa, né? Minha esposa, ela atua no mercado tradicional, né? No regime CLT, mas é da área comercial. Ela também tem um pouquinho do lado empreendedor. E eu vim empreendendo desde sempre, então ele tem exemplos dentro de casa e ele está nesse momento de decisões, mas é o que eu falei, ele ainda pode errar. Sim. Ele tem esse direito de errar, ele pode, né? Então ele tem grandes exemplos dentro de casa que de fato conseguiram, né? Ninguém nasceu sabendo tudo, eu não venho de família rica financeiramente, eu venho de família rica em outros fatores, né? Sim. Mas então ali tudo que nós construímos e estamos construindo para nossa casa, para nossa família, cara, é com muito trabalho. Nada veio de mão beijada, nada veio fácil. Acredito que para a grande maioria, né, não somente para mim. Mas eles me apoiam demais. Legal, cara. E eu tive, né, a honra, né, conheço sua esposa, seu filho, pude conhecer tua mãe, que foi contemplada no consórcio. Como que foi a história dela ser contemplada? Cara, eu vi lá de repente o e-mail, a festa, a mãe do Vinícius foi contemplada e tal. Como pode, Como que foi, cara, a contemplação da tua mãe com o consórcio da Demicon? Você sendo consultor dela, né, ela contemplando, ela podendo ganhar dinheiro, podendo, né, melhorar um pouco a vida. Como que foi, cara, a questão? Ela fez para investimento? Como que foi? Que louco, é uma história muito bonita de ser contada, porque minha mãe, cara, minha mãe é difícil, né, falar de mãe, pai, mãe. Minha mãe, cara, tudo que eu fiz na minha vida, tudo aquilo que deu certo e tudo aquilo que deu errado, ela sempre esteve do meu lado, sempre confiou de olhos fechados, nunca me questionou, né? E quando eu vim para esse projeto, nem precisei explicar. Ela falou, se você está, para mim já é um grande negócio. Né? Eu expliquei assim muito pouco e ela falou, eu vou guardar dinheiro. Então, para começar a história dela, ela quis guardar dinheiro. Minha mãe, hoje ela é viúva, ela recebe uma pensão do meu pai, né? Que meu pai deixou aí para ela. Então minha mãe, ela tá numa posição muito confortável, muito bem,
Só que ela, como a 95% da população brasileira, não consegue guardar dinheiro. Apesar de financeiramente ela estar resolvida, mas não consegue guardar dinheiro. Então a indisciplina, ali no caso dela, que foi o fator decisivo para ela falar, eu quero começar a guardar dinheiro. Eu não tenho o objetivo de comprar nada, de fazer reforma, de fazer nada. Eu quero apenas guardar um recurso daquilo que eu ganho. E ali começamos o investimento dela. E ela pagou 1 mês, pagou 2, certinho. E toda vez que ela pagava o boleto, com 1 semana de antecedência, ela já me ligava, ó, filho, paguei, tá aqui o comprovante, tá tudo certo. Mãe, fica em paz, tá tudo... A gente consegue acompanhar. E no 6º mês... 6º mês contemplou. No 6º mês... Ela deu lance, alguma coisa? Cara, eu fui atender um cliente. Eu tinha acabado de chegar no cliente. A Gabriela, quem cuida do administrativo, me ligou. Ela falou assim, você já está sabendo da novidade? Falei, não, eu tô entrando na reunião com o cliente. Ela falou, saindo me liga. Liguei para ela. Ela falou, contemplar clientes é muito bom. É maravilhoso, porque você vê um projeto, uma pessoa que te deu um voto de confiança, aquele projeto que vai sair do papel, a pessoa que agora não somente está sonhando, ela está realizando. Então, contemplar cliente é maravilhoso. Agora, quando você contempla a mãe e por sorteio... Caramba! E foi isso que aconteceu. No 6º mês, a cota dela foi sorteada. Meu, na mesma hora, eu me emocionei demais. Eu falei, deixa eu me acalmar um pouco aqui, eu sou muito emotivo. Pra eu dar a notícia pra ela, né? Porque como é que eu vou passar isso pra ela, né? Pensei em várias coisas, fazer uma surpresa e tal, mas não aguentei e liguei. Aí eu liguei pra ela. Falei, mãe, tá sentada? Ela, ai filho, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, calma, tá tudo bem, mas senta. Não, já tô sentada, pode falar. Falei, olha, a gente tá vivendo um momento maravilhoso, né? Maravilhoso. E eu não podia deixar de... esperar para te dar essa notícia, né? Aquele projeto que você confiou em mim, a partir de agora, ele está sendo realizado. Sua cota foi contemplada. Meu Deus, Elvis. Caramba. Quando eu falei isso para ela, cara, na mesma hora ela deu um grito. Do outro lado do telefone eu escutei assim, ela deu um grito. E na sequência ela começou a chorar, porque passou um filme na cabeça da minha mãe, né? E agradeceu e tal, ficou muito feliz. E, cara, e aconteceu, né? Então, assim, ó, eu tenho várias cotas dentro da empresa, ainda não tive a mesma sorte que ela, mas acontece. Muita gente me pergunta, né? Cara, esse negócio de sorteio é verdade mesmo? Não tem algum esqueminha por trás? Cara, acontece. Não aconteceu comigo, mas, cara, aconteceu com a minha mãe e outros dentro da loja lá também da unidade. Vários cases, né? E minha mãe foi contemplada, era um crédito de 114 mil e na ocasião ela decidiu vender a carta. Vender a carta com lucro. Como que foi essa questão de vender a carta com lucro? Ela teve um bom lucro, um bom retorno? Cara, ela pagou quanto e vendeu por quanto essa carta? Boa. Dentro das possibilidades, né, que a lei do consórcio, a lei do crédito permite, minha mãe, como eu falei, ela tá com a vida resolvida, então ela tem imóvel quitado, o imóvel dela é super novo, minha mãe tem carro, então ela tá numa condição tranquila para ela. E então ela não queria comprar nada, construir, reformar, não tinha financiamento para quitar, então ela estava numa posição ali de conforto. E eu falei, mãe, quer ganhar o dinheiro? Então não importa o tamanho do teu bolso e a tua posição, ganhar dinheiro todo mundo quer. Todo mundo quer. Ela falou, claro, faz sentido para mim. Eu falei, olha, tem uma operação que pouquíssimas empresas fazem, né? Ousa dizer que a nossa é a única empresa que faz isso. Que é a venda da carta contemplada. Então, a partir do momento que você contemplou o teu crédito e dentre as possibilidades que você tem para utilizar, você não faz sentido aquilo para você, você pode vender a tua cota. A nossa administradora, ela vai levantar o teu extrato, ver o crédito, quanto que você já pagou e quanto o dinheiro está custando no mercado naquele momento. E ela vai precificar o teu crédito. No caso da minha mãe, a carta dela era de 114 mil. Ela pagou 6 parcelas e deu um total de R$ 2.600. R$ 2.600 saiu do bolso dela? Saiu dela em 6 meses. 6 meses. A Demicon devolveu para ela os R$ 2.600 que ela pagou, né? E ela teve um lucro de R$ 17 mil. Caramba. Em 6 meses. Pegou praticamente R$ 20 mil. Então pensa comigo. Eu que venho do mercado financeiro, nós vamos falar um pouquinho disso, mas qual é o investimento hoje lícito, legal, né? Que você faz um aporte
de 2.600 e em 6 meses volta a 17. Caramba. Cara, não existe isso. Não existe. Em lugar nenhum existe isso. E pouquíssimas pessoas hoje sabem que esse produto, esse serviço faz essa operação. Minha mãe ficou em choque e foi muito rápido o trâmite da ADMcom com o cliente, né? Em menos de 15 dias ali, minha mãe já tinha transferido a carta do nome dela para a ADMcom. A ADMcom fez o crédito na conta dela, ela saiu da operação e no outro mês ela foi lá e fez mais 4 cartas de 100 mil com a gente. Aí viu porque que ela validou, entendeu, né? além da confiança Sim. num profissional, claro, que tem o peso de eu ser o filho, mas a confiança no profissional. E ela falou, cara, de fato acontece, né? Então, e ela tá super feliz hoje. Que legal, cara. Já me indicou pessoas, enfim. Então, contemplar cliente é bom agora quando é mãe, quando é pai. E a gente tem muito case de sucesso, né, Vini? Mas família, assim, é muito legal, né? Quando você contempla. Eu já comprei casa, já comprei moto, já comprei carro, tudo com consórcio também. Sou fã do produto, funciona realmente de fato. O produto, você tem que saber utilizar ele, você tem que ter uma boa consultoria, igual você faz também. Mas é muito legal, cara. Boa. E na questão que você falou de mercado, de valores e tudo mais, qual que foi a tua experiência com esse mercado de capitais, com bolsa? O que você traz desse mercado de aprendizado, de experiência de vida? E o que você vê que agregou isso na tua vida hoje, né, no segmento que você atua? Boa. Vamos dar um passo para trás aí. Depois que eu realizei um grande sonho na minha vida, que depois eu vou contar um pouquinho dessa história. Depois que eu realizei um grande sonho, Deus me direcionou para um outro caminho, né? Ele tinha outros planos para a minha vida, mesmo naquele momento eu não querendo aquilo, eu não concordando, né? Mas ele tinha outros planos para a minha vida e ali eu comecei a minha jornada empreendedora. Foi um momento bem difícil na minha vida. Ouso dizer que o mais difícil em toda a minha carreira, minha jornada. E eu tive um contato através de uma palestra que eu fui, né? E ali eu tive meu primeiro contato com o mercado financeiro, que foi através da Bolsa de Valores, a B3, né? Um mercado totalmente regulamentado, um mercado maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, se você não souber lidar com ele, ele pode, cara, destruir o teu negócio, né? E eu falei, cara, eu ouvi as pessoas falando sobre dinheiro, sobre planejamento, sobre educação, sobre multiplicar capitais, sobre investir. Cara, eu sempre estudei em escola particular a minha vida inteira, meus pais me proporcionaram isso, e eu nunca tive acesso a essa informação. Nunca. E aquilo ali, eu fiquei encantado. Eu falei, cara, é isso. Eu nem sabia o que eu ainda queria para minha vida. Eu estava em momentos de decisões e tal. Mas quando eu vi aqueles palestrantes falando, pessoas bem-sucedidas, mostrando case de sucesso, mostrando de onde veio, o que o mercado proporcionou, falei, cara, é isso. Eu quero fazer algo que dependa 100% de mim. Eu não quero ficar dependendo de governo, de política, de fatores externos. Eu quero depender do meu esforço. Se tudo der certo, mérito meu. E se tudo der errado, mérito meu do mesmo jeito, né? E ali eu comecei vídeos no YouTube, comecei a buscar, entender mais, conteúdos gratuitos. E aquilo eu fui me alimentando, até que em 2014 eu fiz o meu primeiro curso de Bolsa de Valores. Né? Fiz um investimento, queria me aprofundar no tema e ali tudo começou, eu aprendendo o mercado de capitais, eu entendendo um pouco de ações, de índice, de dólar, e fui indo, e ali eu tenho que fazer investimento porque eu já estava levando uma vida empreendedora. Sim. E eu colocava um pouco de recurso para operar esse meu próprio recurso. E aí uma hora dava muito certo, outra hora eu perdia ele, aí daqui a pouco eu aportava mais, ganhava, mas na outra semana eu devolvia tudo para o mercado. Mas eu tive que entender que esse foi o meu preço do aprendizado. Foi o preço que eu tive que pagar na época, não necessariamente só o financeiro, mas de entrega, de estudar, abrir mão de finais de semana, porque eu me identifiquei com o produto. E ele foi indo, daqui a pouco eu fiz uma outra mentoria, daqui a pouco eu fui me especializando dentro da área e eu me encontrei nesse mercado. Até que eu recebi um convite para fazer uma prova
né? De uma grande instituição financeira, não sei se pode falar aqui. Pode, né? pô, aqui, tudo liberado. Da XP Investimentos. E desde então eu comecei a operar a mesa proprietária, né? Que era um outro patamar. Primeiro você tem que se qualificar para estar entre os tubarões, para operar com quem de fato tem resultado no mercado. E ali começou, cara. Comecei a operar a mesa proprietária e foi a maior faculdade da minha vida ali, né? Quando eu digo isso em relação a dinheiro. Sim. Ali, de fato, eu comecei a entender como você lida com o dinheiro, né? Acho que é uma frase super conhecida aí no mercado: dinheiro não leva desaforo para casa, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então, acredito que a grande maioria das pessoas vão se identificar com o que eu tô falando. Já gastei muito dinheiro com coisas supérfluas, coisas que na verdade eu nem precisava, aquela empolgação de momento. E cara, eu nunca montei uma reserva de emergência, eu nem sabia o que era isso, nem sabia que precisava disso, né? Colocava lá 1.000, 2.000 na poupança para alguma intercorrência que acontecesse no momento, mas estava muito vulnerável, porque o dinheiro está na poupança, aí aparece uma viagem legal para fazer, aí você olha pro dinheiro, aí você fala, não, sim, não, o sim sempre pesa. Aí você pega aquele dinheirinho que você guardou e tal, e você nunca tem dinheiro. Então, essa transição, para mim, foi muito importante. Não tô falando de dinheiro agora, tô falando de conhecimento. Porque conhecimento, uma vez que você tem ele, ninguém te tira. Ninguém te tira isso. E ali eu aprendi a trabalhar com dinheiro, né? Aprendi a montar minha reserva de emergência, aprendi a fazer investimentos, renda fixa, renda variável, e ali começou. E, cara, eu fui despertando um interesse cada vez mais, cada vez mais. Então, hoje, para aquilo que eu faço, que é trabalhar com crédito, trabalhar com dinheiro, trabalhar com planejamento, foi muito fácil, né? Mas eu tive que passar por um processo antes, sim, né? E que hoje, quando eu sento na frente de um cliente, é muito fácil entender, muito fácil apresentar contas, cenários para ele. Já veio com né? Uma expertise diferente. Então, esse mercado foram 7 anos fazendo isso. Foram 7 anos nesse mercado de bolsa de valores, né? Que eu tenho muito a agradecer. Estou totalmente fora do mercado. De vez em quando eu abro um gráfico ali para ver algumas ações, como é que tá. Sim. Porque a gente, uma vez investidor, sempre investidor, sempre, né? Então eu sempre estou dando uma olhada. Mas, cara, eu cortei esse cordão umbilical, sim, com o mercado muito forte, né? Para aceitar esse desafio aqui da Demicon. Que legal, cara, que legal. E você falou que foi um momento, né, de transição, né? Eu também já investi muito. Época de pandemia, antes da pandemia, ganhei uma grana, aí veio pandemia, caiu tudo, perdi dinheiro, e você vai nessa, né? Aí você bota na ação, e botei na Prio, e bota na Petro. Aí ganhamos dinheiro, tô rico, tô pobre, né? Tô rico, tô pobre. E eu também vi que é uma parada que eu não consigo, entendeu? Hoje eu invisto, eu tenho meu assessor de investimentos também da XP, que cuida das minhas contas, né? Então ele que opera ali, eu só vou dando um aval para ele, mas eu tô também, totalmente off ali, né? A gente só vai analisando de longe, né? Essa que é a realidade. Boa. Você falou que foi um momento de transição da tua vida, Vini, e você tem uma história muito curiosa que muitos talvez não saibam. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente, que é a respeito de que você foi jogador de futebol. Isso é uma história que pouca gente sabe. Né? E como que começou isso? Você me mostrou as fotos quando você era criança, né? Jogou no Corinthians. Como é que foi isso? Conta pra gente desde o início, cara. De onde que nasceu essa questão tua de se tornar um jogador de futebol realmente? Cara, você que é adulto hoje, ou você é um adolescente, uma criança, cara, quem nunca, né? Qual moleque, criança ali que nunca sonhou isso? Né? Então eu não fui diferente dos demais. Eu sempre tive uma base familiar muito forte, né? E, cara, tive de tudo na minha vida, Elvis. Assim, nunca fui rico, financeiramente falando, mas a gente teve uma qualidade de vida muito boa. Meus pais, cara, é de tirar o chapéu. Eles proporcionaram tudo que eles puderam do bom e do melhor para mim, para os meus irmãos. Nós somos em 3, eu sou o filho do meio, né? Eu tenho minha irmã e meu irmão, ambos estão casados, com a vida bem encaminhada. E ali, na época de colégio, né? Eu lembro que dava o horário do intervalo,
era 20 minutos de intervalo, era 18 minutos jogando bola na quadra e 2 comendo alguma coisa rápida ali, só para não ficar com o estômago vazio. Descia correndo já para ir na quadra. Então ali despertou, assistia, acompanhava meu pai, futebol na televisão, e eu olhava para aquilo, eu falava, cara, é isso, eu quero um dia isso. Só que o mais engraçado é porque eu nunca na minha vida despertou o lado, por exemplo, fama. Cara, sei lá, se um dia acontecer de eu ser famoso, reconhecido, foi uma consequência, mas eu não quero isso. Eu quero fazer o que esses caras estão fazendo ali, eu quero jogar, eu quero, né? E ali, na minha adolescência, deveria ter começado mais cedo, né? Mas não tive alguém que pudesse me dar um bom direcionamento na época. Eu tinha meu pai, que conhecia muito, ele foi minha grande inspiração, meu pai jogou, nunca foi profissional, mas futebol amador meu pai jogou, e modéstia à parte era fenômeno, eu ia de moleque assistir ele jogar na várzea, e ali eu comecei com os meus 13, 14 anos. Caramba, então assim, hoje... Pro futebol você vê que já começou... Já começou tarde, né? Então eu comecei com meus 13, 14, despertar mesmo esse interesse. E foi fazer algum teste, alguma coisa? E aí, só que até então eu jogava na escola. Na escola eu era o melhor, né? Eu era da 8ª série, jogava contra a galera do 3º colegial, eu era o melhor. Dava pau. Dava pau. Até o dia que me tiraram da zona de conforto. Entrou alguém melhor do que eu na escola. Ali eu falei, não, tá roubando meu trono. Isso eu não vou aceitar. Só que o cara, muito gente boa também, e ele, num jogo de colégio, ele olhou, ele era o único federado na escola nessa época. Eu não era federado ainda. E ele já tinha, apesar da pouca idade, mas ele já tinha passado por grandes clubes. E ele, numa conversa, falou, cara, por que você não joga profissionalmente? Por que você não vai para um clube se federar, né? Falei, cara, eu nunca tive a oportunidade. Ele falou, eu vou te ajudar. E ali começou. Caramba, né? você Então, lembra o nome desse cara? Lembro, inclusive eu encontrei ele recentemente. A gente não conversa todos os dias, mas 1, 2 vezes ao ano a gente acaba se encontrando. Às vezes, Felipe Piovesan, o cara que me abriu portas. Naquela época ele jogava futsal no clube da Mercedes, em São Paulo. A Mercedes ela era muito conhecida, né? Lá em São Paulo, não sei aqui em Curitiba como é que é, mas lá em São Paulo era divisão série prata e série ouro. Né? E a Mercedes sempre jogou a série ouro, né? Que como se fosse primeira e segunda divisão, B, né? E ele me levou para fazer um teste, então ele jogava futsal na Mercedes e campo no São Paulo, Caramba. Futebol Clube. Então ele estava investindo muito forte, na época ele já ia jogar torneios fora do Brasil. Então ele investiu muito nisso e muito talentoso, e ele me abriu essa possibilidade de fazer meu primeiro teste na minha vida, na Mercedes. E eu lembro, eu fiz 1 mês de teste, né? E ali eu fui aprovado, e aí eu ganhei minha carteirinha de federado, né? No clube da Mercedes. É como o seu registro sair no BID hoje, né? Pra jogar futsal. Pra jogar futsal na Série Ouro, primeira divisão lá em São Bernardo, né? E, cara, fiquei muito feliz. Eu falei, cara, então é isso. Deus tá me dando confirmações que eu tenho que investir nisso, é isso que eu quero. E ali eu ganhei meu primeiro salário. Chuta quanto que eu ganhei, quanto que eu ganhava pra jogar na Mercedes futsal, disputar grandes torneios. R$500? É. R$50. Caraca. Era a minha ajuda de custo. R$50. Meu pai, minha mãe me levava para treinar. Os treinos eram de terça e quinta à noite, então eu estudava. Meu pai sempre me incentivou, ele e minha mãe. Falou assim, olha, eu vou te apoiar o quanto for necessário, mas mantenha os teus estudos. Né? Lá na frente a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas mantenha os teus estudos. E aí ele começou, né? Jogando futsal. E eu joguei 2 anos na Mercedes. Até os 15. Até o dia que nós fomos para um quadrangular final, né? Onde os melhores times do campeonato jogava São Paulo, Corinthians, Mercedes, Banespa, grandes clubes, cara, renomados, né? Que revelaram grandes jogadores. E ali no quadrangular final nós perdemos, saímos na semifinal, então eu, muito jovem, né? Saí todo triste ali, fui pro vestiário e tal, tomei um banho. Tô saindo do vestiário, veio meu pai e minha mãe na minha frente me parabenizar. Né? Eu de cabeça baixa com um pão com presunto e queijo e um suquinho, né? Que eles davam depois do jogo. E eles vieram, me abraçaram, né? Me parabenizaram pela partida que eu tinha feito. E ele falou assim, olha, nem tudo tá perdido, né? Vocês perderam, foram eliminados do campeonato, só que mesmo assim tem uma notícia boa para você. Eu falei, qual?
Ele falou, olha, tá vendo? Aí ele mirou, tinha uma lanchonete no alto, assim, do ginásio. Tá vendo aquela lanchonete lá? Tá vendo aquele rapaz de terno e gravata? Ele veio conversar comigo durante o jogo, perguntou quem era... Na época eu acreditava que eu acho que era o camisa 8, alguma coisa assim. Quem era o camisa 8? E aí falaram que eu era o seu pai e tal. E eles conversaram com a gente aqui. E ele é diretor do Corinthians. Caramba. E ele assistiu a partida, porque o Corinthians ia jogar depois. Era o próximo jogo. Tipo um olheiro. Ele era diretor do Corinthians. Lembro até o nome dele ser o Toninho, né? Um cara ficou muitos anos lá no Corinthians lá. E ele quer conversar com você. Falei, conversar comigo? Falei, pai, vamos comigo, né? Eu muito adolescente. Ele falou, não, eu já conversei com ele. Agora vai lá você. E meu pai, aos poucos, ele já ia me preparando para tomar grandes decisões na minha vida. E ali eu conversei com ele e ele falou, cara, a gente, né, vem acompanhando os jogadores da Mercedes há algum tempo. E nesse quadrangular final, por mais que vocês perderam ali, mas você fez uma excelente partida. A gente já estava te observando alguns jogos, mesmo sem entrar em contato com você. E eu quero te fazer um convite, eu quero saber se você aceita ser atleta do Corinthians. Cara. Caramba. Assim, agora deixando essa paixão de time, né? Torcedor. Não sou corintiano, eu sou santista, né? Minha mãe é corintiana, eu segui fui seguindo os lados do meu pai santista. E eu falei, cara, esquece esse negócio de rivalidade. Cara, Corinthians é time grande. Naquela época, todo mundo, Elvis, queria jogar no Corinthians, cara. E aquele ano, o campeão foi o Corinthians. Né? Todo ano o Corinthians montava time e todo ano era campeão. Cara, eu não sabia nem o que falar. Ficou claro pra ele ali, nítido, que eu queria aquilo, né? Não dava nem pra fazer vou ver, vou pensar, né? Vou conversar com meus empresários. Charme ali, não né? dava. Então eu demonstrei muito, falei, sim, quero, trocamos um telefone. E na próxima semana eu falei, olha, só que eu vou avisar o pessoal da Mercedes, eu não consigo fazer nada por trás. Por mais que eu já tô falando pra você que eu quero isso pra minha vida, mas me dá uma semana pelo menos pra comunicar ao pessoal, né? E foi o que eu fiz, fui lá com meu pai na semana, conversei com o pessoal da Mercedes, fui eternamente grato. Eles falaram, Vinícius, pelo amor de Deus, você tem que ir, cara. Claro que a gente fica triste, né? Porque você é um cara super do bem e a gente conta muito com você aqui. Mas, cara, é a tua carreira, é isso que você quer, vai embora. Vai ser pra você, vai ser maravilhoso isso. E ali eu fui. Cara, cheguei no Corinthians, não conhecia ninguém, né? Só que eu fui muito bem acolhido ali dentro. Era um outro nível. Ali tinha roupeiro, massagista, nutricionista. Cara, eu não tinha nada isso dentro da Mercedes, né? E eu já achava incrível o que eu vivi na Mercedes. Quando eu fui pro Corinthians, eu vi uma estrutura, mesmo naquela época. Cara, que ano era isso, Vini? Foi em 2000. Eu fiquei no Corinthians de 2000 a 2002. 2002. E ali assinei com o Corinthians. Aí tem todo esse trâmite da Mercedes liberar na federação pro Corinthians fazer o acesso, vincular. E ali eu não conhecia ninguém. E cara, começou a despertar algo em mim que eu falei assim, cara, se o Corinthians me chamou, não fui nenhum gênio da bola, mas eu tinha muito talento. Eu tinha muito recurso na época. Você jogava do quê? No salão eu era ala, e quando eu fiz a migração pro futebol de campo eu era bem esquerda, né? Mas quando eu jogava futsal eu ainda jogava de ala ali. E ali eu fiquei 2 anos no Corinthians. Os 2 anos que eu disputei pelo Corinthians... Jogou com alguém famoso ou não? Os 2 anos nós jogamos 4 campeonatos, os 4 fui campeão no Corinthians. Os 4. A gente jogava o estadual e metropolitano, então eu joguei o estadual e metropolitano. De um ano fui campeão, estadual e metropolitano do outro ano, nós somos campeões. Então assim, cara, pra mim foi algo incrível. A única medalha que eu tinha em casa era de jogos escolares, né? E honra ao mérito, era a única medalha que eu tinha. E aí quando você ganha uma medalha da Federação Paulista, sabe, por um clube muito grande, muitos clubes olhando e tal, foi incrível. E ali, né, olha como é curioso, naquela época, a pessoa não era famosa, né? Mas já tinha um grande destaque dentro do Corinthians, né? Porque esse jogador ele jogava futsal e campo ao mesmo tempo. Então ele estudava de manhã, treinava campo à tarde e salão à noite. Caramba. No outro dia estudava, campo à tarde, salão à noite. E ficou fazendo isso muitos anos dentro do Corinthians. Desde do fraldinha, do chupetinha. Caramba. Ali, ele ficou fazendo isso, né? Que foi o Jô,
né? O centroavante lá que seleção. Jogou Copa do Mundo, fora do Brasil, Manchester City, enfim, o Jô e o William, né? Que muito conhecido aí pelos corintianos, enfim, também seleção brasileira, Chelsea, Shakhtar Donetsk, enfim, grandes clubes. Foram pessoas que a gente jogou junto ali no Corinthians naquela ocasião, e outras pessoas que depois que eu saí se destacaram também, né? Que é o Gabriel Mancini. Ele por 3 anos, se não me falha a memória, por 3 anos ele foi considerado o melhor jogador de futsal do mundo, né? Ele na seleção italiana, capitão da seleção italiana, né? Ele tinha cidadania. Ele foi, depois que ele saiu do Brasil, ele foi embora para a Itália, fez carreira na Itália e foi convocado para a seleção italiana. Foi capitão lá por muitos anos, foi considerado o melhor jogador do mundo e era um grande amigo meu, né? Então eu joguei com grandes atletas. E no Corinthians, na ocasião, os mais renomados ali, o Jô e o William, né? E olha que engraçado, cara, quando eu cheguei lá, o William, nem sei se um dia ele vai ver esse podcast aqui, mas um abraço pra você, William e Jô. Cara, era um cara que tinha uma condição muito limitada financeiramente, né? Ele queria muito isso, os pais deles queriam muito que ele desse certo no futebol ali. Vem de família muito humilde mesmo. E eu lembro até hoje, né, que, cara, a gente ia jogar e tinha jogos ali no futsal que o William não era nem convocado pro jogo, né? Porque a gente tinha um plantel, mas não levava todo mundo pro jogo, levava alguns só. E tinha jogos que o William nem ia, né? Ele não era nem relacionado, outros sim, outros não, né? Eu tive um aproveitamento melhor no ano que eu fiquei ali no Corinthians, ali de 2000 a 2002. Eu tive um aproveitamento de jogar, de partidas ali, maiores do que ele, né? O Jô já não. O Jô, desde cedo, ele, cara, era convocado para a seleção paulista. O cara já se destacava demais, né, no futsal. Enfim, então, foram momentos ali. E quando eu saí do Corinthians, depois eu joguei em outros clubes, joguei na ABB, foi uma excelente experiência para mim, que é a Associação Atlética Banco do Brasil, clube muito forte no futsal lá em São Paulo. E ali eu recebi a minha primeira proposta para ir para a Europa. Pra jogar campo? Pra jogar futebol de campo, cara. Mas você não jogava campo? Não jogava campo, só treinava salão. E foi uma proposta pra ir pra Itália, né? E naquela ocasião eu tava desesperado pra ir, né? E aí meu pai e minha mãe, a gente entendeu que não era o momento adequado, mas eu precisava passar por um processo pra fazer essa transição do futsal pro futebol de campo. E ali eu decidi fazer, né, em conjunto ali com a minha família, migrar totalmente, não ficar conciliando, né? Então eu migrei totalmente do futebol de salão pro futebol de campo. E ali eu tive contato com a Portuguesa, que na época lá em São Paulo era um clube muito referência. Foi o meu primeiro clube de campo. Depois eu passei pelo Santos. Eu tive uma oportunidade de ficar jogando 6 meses no Santos, né? Na época do Luxemburgo, quem me deu a oportunidade lá foi o preparador físico, que é o Melo, né? Que é um rapaz de cabelo grisalho, branco, tava com o Luxemburgo agora no Corinthians. Então, onde o Luxemburgo vai, ele carrega toda a comissão técnica dele. E na época o Luxemburgo tava lá e o Melo me deu essa oportunidade de ficar 6 meses no Santos. Foi uma... que baita experiência. O clube do... Ali era o time do meu coração, cara. Ali eu tava vendo uma experiência muito grande. Depois eu tive experiências com clubes do interior, né? Lá no estado de São Paulo. E foi quando veio a segunda proposta, perdão, oficial, para eu ir para a Europa, né? Para Portugal em 2008. Quando essa proposta chegou, não importa se eu estava preparado ou não, eu só queria ela. Né? E ali em 2008 eu concretizei a minha ida para a Europa, para Portugal. Cara, que sensação para quem, cara. Eu não queria saber do dinheiro, cara. Quanto que eu ia ganhar? Queria jogar as bola, cláusulas, né? do contrato. Cara, eu tô indo para a Europa. O futebol me proporcionou isso, de conhecer um outro país, uma outra cultura, né? E quando eu fui, cara, ó, pra você ver, né? Nós fomos pro aeroporto e eu lembro que meu pai, na época, pegou uma van, colocou a família inteira dentro da van, tios, primos, pra fazer uma despedida minha dentro do aeroporto,
né? E ali a gente chorou, se emocionou, se abraçou. E ali eu fui seguir o meu sonho, né? Que era ser um atleta profissional, né? Tinha quantos anos, Vini? Cara, 2008 eu tava com 36, 24 anos. 24 anos. Tava no gás ali, no apetite pra... Não, perdão. Eu tava com 18 anos. 18 anos. Caramba. 18 anos, 18 anos. Sozinho indo embora. Aí é que eu te falo, Elvis. Imagina só. Eu tive de tudo aqui na minha família. Cara, melhor escola, melhor convênio, viagem todo ano de férias para Nordeste, para o Brasil inteiro, empregada doméstica, lavando, passando, cozinhando. Cara, eu comia, eu não tirava um prato da mesa. Quando você voltava 10 minutos, ele já estava lavado, bonitinho, guardado. Então eu tive um conforto muito grande na minha adolescência. Agora, você sair desse conforto e ir para fora, onde você vai ter que fazer tudo isso sozinho. Cara, eu não sabia ligar uma máquina de lavar. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu abria meu notebook, sabe o que eu fazia? Eu chegava do treino, chegava no apartamento, tinha uma máquina de lavar lá. Falei, cara, como é que eu vou mexer nessa máquina? Abri o Skype. Lembra do Skype? Lembro. Abri o Skype, conectava aqui no Brasil com a minha mãe, catava o notebook assim, virava a câmera pra máquina. Mãe, como é que eu ligo essa máquina? Onde é que põe o sabão? E a roupa eu ponho como? Imagine. Quanto tempo eu deixo batendo? E mostrando o notebook pra minha mãe, a câmera. E ali eu fui me virando, cara. Fui me virando, né? Sem os pais ali, que é o seu conforto, sem uma condição. Só que, cara, o sonho gritou dentro de mim. E você suporta qualquer coisa. Então isso eu trago pro meu dia de hoje, cara. Se tá difícil, Elvis, lembra, cara, lembra, primeiro de tudo, da tua essência, da onde você veio e os teus sonhos, né? Aquilo que te moveu. E hoje, quando eu pego uma situação difícil, eu olho pra trás e falo, cara, eu já tive em momentos muito piores do que esse, e eu suportei, eu consegui, eu achei caminhos, eu saí, né? E ali eu comecei, né? Então, se eu ficar detalhando aqui... E aí eu segui muitos anos, foram 10 anos nessa... E Portugal, você achou mais a facilidade de chegar pela língua também, né? Português, então, mais fácil porque você já falava algum outro idioma ou não? Cara, eu tive inglês particular e no colégio, que era de altíssimo nível, né? Só que, porra, eu era aluno do fundão. Né? Eu dei muito trabalho com nota pros meus pais, não me alegro disso, né? Mas eu queria jogar bola, era isso que eu queria. Só que eu tinha um inglês muito intermediário ali, muito basicão, tinha uma ideia. Só que quando eu fui para Portugal, eu falei, cara, eu não vou sentir tanta dificuldade. E de fato, não sentia dificuldade. País maravilhoso, que cultura incrível, aprendi muito lá, muito. Eles são muito disciplinados. Então a disciplina que eu tenho hoje no meu negócio, tá? Isso vem muito da experiência que eu tive fora do Brasil. Então eles são muito rígidos lá fora. Então assim, você tá lá fora? Pô, mas lá também tem balada, tem barzinho, tem bagunça, tem tudo isso lá. E vai de você, né, colocar na balança. Então eu olhava e eu admirava. Em dias de folga lá, cara, eram raras as pessoas que saíam para fazer alguma coisa. Eles eram muito disciplinados. Então, isso para mim me ajudou muito. Então, assim, cara, país incrível. Não tive a dificuldade com o idioma, mas peguei outras situações na minha vida, como, por exemplo, eu fui para Romênia. Caraca. Imagina. O que eles falam lá? Não sei, até hoje, eu nem sei o que eles falam, né? Claro que o inglês predomina lá, né, no mundo todo, mas eles têm o idioma deles, que é o romeno, uma linguagem extremamente difícil, país, assim, muito estranho. Caramba. A adaptação ali foi a mais difícil da minha vida, mas eu suportei. Caramba. Eu suportei, Romênia. cara, porque o meu sonho gritava dentro de mim. Foi muito difícil, Elvis, a adaptação ali. Teve dias que eu liguei, né, chamada de vídeo com os meus pais, e eu pedia pra ir embora. Pedia pra ir embora. Teve dias muito difíceis, cara. Por conta da comunicação, cultura. Idioma. Imagina você tá cercado de pessoas onde eles estão se comunicando e você não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Ah, Vinícius, a linguagem do futebol ela é universal. Dentro do campo, concordo. Tem as limitações também, porque o treinador, né, que lá fora eles chamam de mister, o mister precisa te dar uma direção, um direcionamento e tal. É difícil, mas dentro que você tá ali dentro, você sabe fazer. Agora, eu não posso. Né? Então foi muito difícil. Caramba. Um país muito frio.
Eu peguei lá menos 10, menos 12. O ano que eu cheguei na Romênia, cara, foi o ano que teve o maior índice de morte de moradores de rua, cara. Por tanto frio, por conta do frio. Então foi muito difícil. A alimentação, cara, diferente. Muito. Emagreci demais, perdi muito peso, né? Porque a gente controlava muito peso para poder jogar. O arrozinho, feijão, bife. Muito difícil, cara, muito difícil. Então ali foi o maior desafio na minha jornada de futebol, de atleta, assim, foi na Romênia e tal. Mas como eu te falei, cara, quando você tem um foco e você não tira o olho... Você vence qualquer... Você suporta, né? Suporta. Todo o processo, porque você tem um... Né, tem uma frasezinha que todo mundo usa aí, né? Aquele que tem aquele que suporta o processo vai alcançar o sucesso. Mais ou menos isso, né? Boa. E você suportou aquele momento ali. Foi. Né? E depois passou por mais algum país? Como que foi? Cara, Portugal, Romênia? Foram 2 idas para Portugal, né? Em anos diferentes, com clubes diferentes, Sim. regiões diferentes. Passei pela Romênia 2 vezes também. Olha, foi a primeira e já queria voltar embora pro Brasil, pelo amor de Deus, me tira daqui. Mas em uma outra ocasião, Voltou. mais preparado, Sim. né? Voltei, mas voltei muito melhor, né? Então foi legal. Fiz pré-temporada em outros países, né? Que a gente disputa outros torneios antes de começar o seu campeonato principal. Mas, cara, assim, de grande destaque mesmo foi Portugal. Outros que eu fui, a ocasião não deu certa, né? Saí daqui, como imagino que muita gente já fez isso. Não vem que tá tudo certo, Sim, que, tem um negócio lá. incrível. Você vai, se desloca, monta todo um planejamento, chega lá, não é nada daquilo que tinham prometido e você volta. Então eu fiz grandes bate-voltas, né? Mas, então, assim, de grande destaque, eu destaco Portugal, fora do Brasil, né, que para mim foi a maior experiência lá fora, aprendi muito, me destaquei demais, tive grandes contratos lá fora. E aqui no Brasil tem uma história muito engraçada, né? Eu vou contar, já passou, faz parte do meu passado. Cara, um grande atleta, né? O Gustavo Neri, um jogador de nome, seleção, Copa América, grandes clubes, Werder Bremen, Zaragoza, São Paulo, Fluminense, Corinthians, enfim. O cara muito... Teve a carreira dele. A gente tem um relacionamento de família, né? Há muitos anos. Ele estudou com os meus tios. A gente criou um vínculo bem bacana, bem bonito. Conheço toda a família dele. Passei Natal e Ano Novo na fazenda dele lá no Rio de Janeiro. Enfim, foi muito legal o vínculo que a gente criou. E na época a gente se uniu bastante e tal. E ele saiu de um time da Europa, ele veio pro Brasil, o Corinthians contratou ele, né? E a hora que ele se estabilizou ali no Corinthians, tal, ele me deu uma oportunidade, cara. Falou, eu vou te trazer pro profissional do campo no Corinthians. Então, imagina. E na época, só tava no Corinthians. Era Gustavo Neri, era Roger, Carlos Alberto, Tevez, Mascherano. Só os monstros. Cara, imagina quando... Né, numa conversa ali, ele entendeu o meu momento, aquilo que eu tava querendo e tudo mais. Falou, cara, ele viu que eu tive um histórico já no Corinthians e ele me deu essa oportunidade. E eu fui treinar no Corinthians, no profissional. Olha que experiência, cara. Olha que experiência. Isso depois de voltar da Europa? Depois de voltar da Europa. E ali ele me deu essa oportunidade. Ele falou, cara, eu vou te colocar lá dentro. Você vai ter que fazer a tua parte, né? Então eu passei por um teste no profissional do Corinthians, mas um teste meio que com privilégios. Porque não era um teste com muito mais pessoas, até porque no profissional eles nem fazem isso. Sim, né? Então você vai pro Corinthians B, que é o profissional do Corinthians também, mas é um time B, aquelas pessoas que não estão sendo aproveitadas no plantel A, eles alocam no profissional B, e ali eu fiquei, mas com grandes chances de jogar no A, né? Cara, e ali eu fiquei por 3 meses treinando todo dia com os profissionais do Corinthians. Caramba, todo dia. Vestiário, comunicação. Cara, pra mim, eu falei, se o futebol acabar agora pra mim, já valeu. Toda essa grande experiência. E pelo grande desempenho que eu apresentei, cara, tava tudo certo pra gente fechar um grande contrato. Na época, quem tava lá no Corinthians de treinador era o Parmegiani, né? Um treinador renomado também na época. E eu treinei a semana. E aí o diretor me chamou. Falou assim, Vinícius,
partir de segunda-feira, você só fica com o profissional A agora. Nós vamos assinar o contrato com você. Nossa, imagina, Elvis. Eu só vou ficar com o time A agora, só a nata, televisão, mídia. Falei, cara, o quanto isso não vai agregar no meu contrato, né? Tudo. Oportunidades que eu vou buscar lá na frente. Isso na sexta-feira. Eu terminei de treinar na sexta. O diretor me chamou na sala, conversei com ele, né? Não vou falar o nome dele aqui, porque depois vocês vão entender o que aconteceu. No final de semana, o Corinthians tinha um jogo na época ainda no Pacaembu. O Corinthians não tinha arena, ele mandava os jogos no Pacaembu. E o Corinthians teve um jogo, não me lembro contra quem agora. E o Corinthians nesse jogo perdeu de 3-0. Caramba. No Pacaembu. O Gustavo jogou, eu fui lá no Pacaembu, eu assisti o jogo, né? Tava num setor específico lá, com outros atletas. E o Corinthians perdeu de 3-0 esse jogo. Isso no domingo. Na segunda-feira, eu ia assinar o meu contrato profissional, porque eu só ia treinar com o time A. Quando chegou na segunda-feira, eu fui treinar. Chegou lá, você pega a sua cestinha toda bonitinha, com o seu já uniforme, tá tudo montadinho pra você chegar, se trocar e ir pro campo. Não tinha cestinha no meu nome. E eu fui entender o que estava acontecendo, ninguém sabia me explicar direito. Enfim, o que aconteceu? Na segunda-feira o treinador caiu, depois do jogo, o treinador foi mandado embora. Porque isso no futebol brasileiro é muito comum. Do nada, ele pula. O Carpegiani foi mandado embora no domingo, após a derrota do Corinthians. E na segunda-feira, tava vindo uma nova gestão, uma nova comissão, com um novo pensamento e tal. E ali, eles decidiram suspender o meu contrato, né? Que eles estavam vindo com outras políticas, enfim. E aí ali acabou, né? E aí depois eu voltei para a Europa de novo e continuei. Mas esses 3 meses para mim, por mais que eu não assinei o contrato ali, mas cara, caramba, o que eu ganhei que história, de hein? maturidade ali. Então isso que aconteceu comigo, Elvis, cara, aconteceu com muita gente. Sim. Você vê, cara, que... Com muito potencial, Sim. mas que, cara, não teve a oportunidade. Cara, que história, não teve viu? oportunidade. E a gente se conhece já há alguns anos e a gente nem imagina, né? E não sabia, né? Não sabia de nada, pô. Eu sabia que você jogou bola e tal, mas é muita história, né? São muitos anos ali que você passou na questão do futebol. E quando que foi o momento que você decidiu encerrar realmente a tua carreira? Você falou, cara, não quero mais jogar bola. Boa. Né? Ou por algum motivo você teve que encerrar? Cara, 2014. É o ano que, pra mim, eu falo, né, que eu não tenho história triste pra contar. A minha história, ela não é triste. Tem gente, eu até admiro as pessoas que têm uma história triste, mas que no final dá tudo certo, né? História de superação. Eu acho isso incrível, isso me motiva demais. Eu não tenho uma história triste pra contar. Eu tenho alguns episódios tristes no meio do caminho, mas a minha história, ela não é triste. Só que em 2014 foi o ano mais difícil da minha vida. O ano mais difícil da minha vida. Que eu venho do Brasil, eu venho pro Brasil, eu tava fora, eu venho pro Brasil com um grande objetivo de casar, né? Conheci minha esposa hoje, a gente namorou, fizemos todo o protocolo, né? Ficou, Sim. namorou, noivou e casamos, né? E eu venho pro Brasil já com essa ideia de casar, de noivar e casar, né? Então a gente já tava encaminhando para isso. E meu pai, nessa minha vinda pro Brasil, eu descobri que meu pai, ele tava fazendo alguns tratamentos, né? Que ele tinha descoberto ali através de uma coceira no corpo. E ele com o melhor convênio na época, e faz exame daqui, exame dali, não sabe de onde que vem, um monte de exame, um monte de coisas. Até que, num exame específico, que nem o convênio cobria esse exame, meu pai, ele foi diagnosticado com câncer, né? E ali foi, cara, foi... Porque você vê numa notícia, vê numa televisão, escutar de alguém, você até se sensibiliza um pouco, mas daqui a pouco passou porque não é com você. Sim. Não é com você. Mas quando isso vem pra dentro da tua casa, ali foi um baque muito grande pra nós, né? Apesar do o câncer... O tumor, na época, ele estava bem no comecinho, então as chances de cura eram muito grandes, né? E ali,
Cara, meu pai, ele começou a fazer uma bateria de exames e vai ter que operar, vamos operar rápido porque nós vamos tirar isso e você vai levar uma vida normal. Mas o primeiro diagnóstico do meu pai foi exatamente desta forma aqui, ó. O médico olhou o diagnóstico, eu, meu pai e minha mãe na frente, assim, ó. O médico olhou, tá? Meu pai chamava Ednei. Seu Ednei, o senhor tá com câncer, hein? Você tá com tumor aí, na região das vias biliares, que fica atrás do intestino, uma região de difícil acesso, apesar dele estar no comecinho, dá para resolver, mas o acesso é complicado e tal. E olha, pela nossa experiência, em torno aí de uns 6 meses. Cara, imagina se pra mim, pra minha mãe ali, que foi um murro na cara, imagina pro meu pai recebendo isso, um diagnóstico de, cara, 6 meses de vida. Caramba. É o que você tem. Então, assim, hoje eu entendo, né? Não é o que você fala, é como você fala. Sim. Quem deu esse diagnóstico na época poderia ter falado de outra forma, passado a mesma mensagem, mas de outra forma. Mas ali nós assimilamos aquele golpe e começou uma luta contra o tempo para salvar a vida do meu pai. E você na época ainda tava jogando bola fora. Eu tava jogando. E ali em 2014, nessa vinda pro Brasil, meu pai fez duas cirurgias, né? A primeira foi um sucesso, limpou tudo, tirou tudo, tal, uma cirurgia de 12 horas, demorada pra caramba. E, cara, vida normal, fez quimioterapia e tal, você vai ter vida normal, tiramos tudo, limpou, tá tudo bem, com um grande profissional, um mega hospital, bem amparado mesmo. E, de fato, ele levou uma vida normal mesmo, né? Só que, um tempo depois, voltou, deu metástase, né? Espalhou para outro órgão. E ali eles tentaram, para não partir para uma nova cirurgia, eles tentaram matar isso com quimioterapia, radioterapia, vão tentar outros tratamentos, né? Só que esse segundo tumor que veio em outros órgãos, a quimioterapia, cara, que debilita muito a pessoa. Né? A quimio, a rádio, o que ela faz? Ela mata as células ruins do teu corpo, mas as boas também. Né? E você fica muito debilitado, sua imunidade vai lá embaixo, tal. Então você tem que ter uma atenção com alimento, com um monte de coisa, não pode pegar um resfriado, não pode nada. Então a nossa rotina começou a mudar muito. E se muda a rotina de um dentro de casa, muda de todo mundo. Porque a gente sempre, como eu sempre te falei aqui, cara, eu tive uma base familiar muito forte. Muito forte. E aí, nessa vinda, a gente, com data marcada de casamento, eu casei no dia 2 de agosto de 2014, foi o meu casamento. Então eu vim, ia ficar uns 40 dias aqui no Brasil. Veio só pra casar. Vim pra casar, vim pra realizar esse sonho, tá? Meu pai, nesse tratamento, vai pro hospital, fica em casa, um pouco no hospital, um pouco em casa, tal. E eu e minha esposa correndo atrás das coisas do casamento, festa, decoração, tudo aquilo que, né? E eu falei, vamos fazer o mais rápido possível, porque eu quero aproveitar o meu pai bem. Porque tem semana que ele tá muito ruim, tem semana que ele tá muito bem, eu quero pegar os momentos que ele está bem, né? E ali foi uma luta difícil, cara. Meu pai, ele começou a ficar muito debilitado, esse segundo tumor, a quimioterapia, ao invés de ir matando, ela começou a estimular o tumor. Caramba. O tumor começou a desenvolver mais ao invés de diminuir. Então agiu ao contrário. E aí começou a desenvolver muito forte, dando metástase no corpo todo do meu pai. Até o momento que o médico, né, sempre muito transparente com a família, comigo, com meus irmãos e com a minha mãe, a gente sempre pediu a transparência, né, a ponto dele falar que a partir de agora é tratamento paliativo, né? Não tem mais como abrir. Se abrir, ele vai ficar na mesa de cirurgia, não tem mais como abrir, tomou tudo. O nosso papel agora é dar conforto para ele, tirar totalmente dor dele, né? E dar conforto para ele ter o máximo de tempo sem dor. Cara, eu não sei se você já perdeu alguém na sua família, não sei como é que você lida com isso, mas como eu te falo, você ver isso numa televisão, num noticiário,
ou alguém te contar que perdeu um ente querido, pô, você fica triste, você fica meio... Agora, quando é com você, cara, eu não sabia de onde tirar força, eu falei, cara, vamos acelerar meu casamento. Meu casamento foi dia 2 de agosto de 2014. No dia 28 de julho, 4 dias antes do meu casamento, meu pai internado, ele já estava no hospital. Eu, minha mãe e meu irmão fazendo um rodízio, cada dia um ficava com ele, porque era bem cansativo para minha mãe principalmente. E ali eu lembro que de um domingo para segunda, cara. Minha mãe ficou com meu pai de sexta para sábado, meu irmão de sábado para domingo, eu ficaria de domingo para segunda, na segunda de manhã minha mãe chegaria lá para ficar com o meu pai. De domingo para segunda, eu cheguei no hospital umas 6 horas da tarde, né? Meu irmão me chamou, falou assim, olha, o pai ele tá um pouco mais estranho, ele tá um pouco mais quieto, meu pai já não falava mais, ele olhava normal, mexia a cabeça, os braços, normal, só que ele tava cansado para falar, né? O médico só vai passar agora amanhã cedo para dar um prontuário, um diagnóstico aqui para ele e tal, para vir, né? Não, beleza, deixa comigo, pode ir embora, deixa que daqui eu assumo, né? Isso 6h30 da tarde. Elvis, das 6 às 6h30 ali mais ou menos, até 3 horas da manhã, meu pai no leito ali do quarto, né, deitado, na frente assim tinha uma TV, eu lembro que ele ficava olhando muito pra TV, meu pai assim e tal. Eu fiquei das 6 da tarde a 3 horas da manhã em pé do lado da maca, de mão dada assim com ele, de mão dada, né, uma mão com ele, a outra passando na cabeça dele assim, e aos poucos eu ia tentando conversar, pra ele pelo menos interagir com, né, sim, não, tal. Mais ou menos ali por volta de umas 10 horas da noite ele começou a respiração dele oscilar bastante, e ele já estava com um catéter de oxigênio aqui. E aí eu chamava o médico, olha, ele tá reclamando um pouco de respiração e tal. Ah, vamos aumentar um pouquinho. Aí aumentava. Aí passava 1 hora e meia, chamava de novo, porque ele estava incomodado, olha, tá reclamando. Aí aumenta um pouquinho, chega uma hora que eles trocam o catéter e eles colocam uma máscara, né? Pra ter uma concentração de ar ali maior, né? E aquele cilindro, não sei o nome técnico ali, mas aquele cilindro ali, quando você vai regulando para liberar mais ar, ele vai até o número 15 ali, né? Porque eu passei por isso na Covid. E aí chegou uma hora que, sei lá, era coisa de 2 horas da manhã, 2h30 da manhã mais ou menos, e eu chamei por diversas vezes a enfermeira, o médico, e eles foram aumentando cada vez mais a concentração de oxigênio pro meu pai. Chegou uma hora que o médico falou, olha, Vinícius, tá um pouco preocupante, por quê? Porque ele tá no máximo agora de oxigênio. Elvis, o barulho que saía de oxigênio para ele era muito forte. Imagina a cena, você com o seu carro a 150 por hora numa rodovia, você abaixa o vidro e põe a cabeça para fora. Cara, você meio que sufoca, é muito ar. É mais ou menos essa sensação. Cara, tinha muito ar com o meu pai e ele... sabe, calmo, tranquilo. Ele tava recebendo uma quantidade de oxigênio muito forte. E ali eu comecei a ficar atento, só que eu tava muito cansado, cara. Eu tava muito cansado. Foi quando 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, eu em pé do lado dele, desde as 6 horas da tarde eu comecei a dar umas cochiladas. E sabe aquela piscada mais longa que dura uns 15 segundos, parece que foi meia hora que você dormiu? Aí eu demorei pra voltar. Quando eu voltei, eu olhei pro meu pai ele tinha tirado a máscara e colocado de lado aqui assim, né? Porque tava incomodando, machucou a orelha aqui, aperta, tal, e ele deixou de lado. Aí eu até briguei com ele, falei, pai, não faça isso, né? É pro teu bem e tal. Quando eu voltei, Elvis, a máscara era transparente, meu pai não mexia a boca pra nada mais. E meu pai falou assim não, ele movimentou os lábios, né? Aí eu olhei e falei, nossa, que estranho, ele não tava fazendo isso. Aí eu tentei fazer uma leitura labial, falei, pai, tenta falar um pouquinho mais, deixa eu tentar entender. E ele tirou de novo. Eu tirei a máscara pra tentar fazer uma leitura labial, ele mexeu, tentou me falar alguma coisa. Falei, pai, eu não tô entendendo, mas voltei a máscara, fica tranquilo, tal. Nessa que eu voltei a máscara, o meu pai, ele deu uma piscada lenta, voltou. Na segunda piscada lenta, ele deitou um pouquinho a cabeça assim,
E ali nunca mais ele voltou, velho. Caramba. Então, sabe, 3:30 da manhã mais ou menos. Quando eu vi que na segunda piscada ele não voltou, aí eu, pai, comecei a sacudir um pouco, falar mais alto, e pai, gritando, enfermeira, me ajuda, aquela loucura, me ajuda aqui, me ajuda, pai, gritando, tal. Aí já chegou umas 3 pessoas, tal, pra pegar a pulsação dele, batimento, tal, me afastaram, eu gritando, falei, pelo amor de Deus, só ajuda meu pai, só traz meu pai de volta, eu não sabia se ele tava tendo uma parada, eu não sabia o que era. A hora que um dos médicos ali olhou pra mim, tá, tentaram, reanimaram, né? Falou, olha, veio a óbito. Meus sentimentos, cara, ali pra mim, isso foi dia 28 de julho de Antes 2014. do teu casamento. 4 dias antes do meu casamento, cara. Caramba. Ali pra mim, Elvis, foi algo que... Uma dor, cara, não tem como explicar. Não tem como explicar. É um vazio tão grande, cara. Sabe? Uma sensação de impotência. De você tá bem com saúde, tá ali e não pode fazer nada, sim, cara. Nada. E ali eu enterrei meu pai. Quando eu enterrei meu pai, né, encurtando a história aí, mas quando eu enterrei meu pai, diante do túmulo dele, eu fiz uma promessa, né, que eu cuidaria da minha mãe, dos meus irmãos, né? Enfim, fiz uma promessa ali muito forte. E ali, o futebol, ele foi a última página da minha vida. Porque eu falei, cara, pra mim não faz mais sentido, né? Pra gente encerrar essa pauta do futebol. Falei, cara, não faz mais sentido, porque o cara que mais correu comigo, o cara que mais me incentivou, o cara que... claro, minha mãe, pelo amor de Deus, minha mãe tem uma parcela de contribuição gigantesca nesse processo. Mas eu falei, cara, tudo que eu fizer daqui pra frente agora não vai ser mais por propósito ou amor, vai ser só por dinheiro. E eu não quero mais. Eu não quero. E aí eu comuniquei os clubes, né, lá fora. Nem voltou. Meu, cara, não acredito. O que você tá precisando? Tá precisando de dinheiro? Eu falei, não é dinheiro. Cara, você quer ficar mais um tempo? Eu falei, não é o tempo. Eu não quero mais. Não quero. Só que tomei uma decisão. Aí voltando lá no assunto, no início, eu tomei uma decisão. Sim. Mas como é que mantém essa decisão tomada? Porque eu tomei uma decisão de cabeça quente ali. Sim. Falei, cara, não faz mais sentido, não quero. E como é que mantém essa decisão tomada? Porque eu olhei, eu falei, cara, pro mercado de trabalho, eu não tenho experiência nenhuma. Uhum. Até então, você só sabia jogar bola. Eu falei, cara, eu não me via, Elvis, trocando um par de chuteiras por um par de sapato. Falei, cara, eu nem sapato eu tinha. Falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Como é que monta esse tal de currículo aí que eles falam, né? Como é que monta um currículo? Trabalhar com o quê, né? Eu tinha só o 2º grau completo. Eu passei na faculdade, mas eu não dei sequência porque eu quis jogar bola e meu pai me incentivou. Falei, cara, o que eu vou fazer daqui pra frente? Então, só pra gente fechar essa pauta, o futebol, ele acabou na minha vida nesse exato momento, quando eu enterrei meu pai. E ali eu não via mais sentido algum continuar, né? Continuar. Foi difícil casar depois, né? Foi muito difícil. Minha família me ajudou muito, minha esposa, cara. Mesmo assim eu consegui fazer um casamento lindo, né? Que marcou a minha vida, mas com um vazio dentro do peito. E dizem, né, que o processo do luto, ele demora. Sim. Não é um mês, tá na vida que segue. Cara, não é assim. Sim. O processo do luto, ele leva anos para algumas pessoas, né? Um pilar ali, né, que se vai, né? E ali o futebol, ele acabou na minha vida, cara. O futebol, ele acabou ali. Caramba. Quando o meu pai, ele descansou e pra mim ali não tinha mais sentido algum eu continuar. Você vê, né, Vini, que história, né? E que eu mesmo não sabia, né? Não conhecia a fundo, mesmo te conhecendo. Que história, realmente, sim. Quando a gente perde alguém, eu também perdi minha mãe, também de câncer. Você foi contando aqui, eu fui lembrando de tudo também, tipo, muita identificação, realmente, muito parecidos os casos. E quando a gente perde alguém, é um pilar que se vai, né? De sustentação da nossa vida, da nossa casa. Mas a gente tem opções, né? Ou a gente vai parar pelo caminho e deixar que aquele legado que a pessoa fez na nossa vida se vá, ou continuar construindo. Não é apagar a história, fazer outra história, é continuar aquela história.
né, que o teu pai deixou esse legado sobre a tua vida, que a minha mãe deixou sobre a minha vida, é continuar trabalhando, construindo, levando o nome da nossa família, né? E hoje a gente está aqui, né? Concretizando isso realmente, cara. Que história sensacional. E eu tenho certeza que tanto o meu pai quanto a tua mãe, Sim, cara, sim. eles se orgulham. Sim, Onde com quer certeza. que eles estejam agora, né, eu tenho certeza absoluta que o que ele deixou de mais valioso nessa terra é o que você acabou de falar, é legado. Sim. É legado. Né, já tem 9 anos que isso aconteceu. E, cara, não tem um dia que eu não deixo de falar dele. Sim. Às vezes eu uso o meu pai quando eu tô na frente de um cliente. Às vezes eu uso histórias do meu pai quando eu preciso sentar para conversar com meu filho. Sim. Conversas mais difíceis. Sim. Você tem ali a referência, né? A referência. E assim, é isso, né? Às vezes a galera tá assistindo a gente e também cria uma identificação, né? Porque quantos Vinícius não tem aí? Quantos Elvis não tem aí? Que passaram por momentos difíceis, percas, mas que deram a volta por cima ou estão buscando dar a volta por cima. E hoje a gente tá aqui, né, Vini? Cara, e aí, eu tava te falando antes aí do programa Vir ao Ar, eu tava comentando com você, né? Cara, que criatividade do nome Papo dos Improváveis, né? Galera gosta. E eu tava refletindo aqui, eu falei, cara, será que eu, de fato, eu fui um improvável, né? Será que... Porque, como eu falei pra vocês, eu não tive uma vida difícil. Eu tive episódios tristes, mas a minha vida não foi uma vida difícil. Só que... Principalmente, Alves, nesse momento do futebol, que pra mim era um sonho e depois ele virou um trabalho pra mim, a consequência virou um trabalho, muitos amigos e principalmente a minha família, cara, não entendia que isso era um trabalho. Caramba. Via meu irmão fazendo faculdade. Sim. E arrumando só um emprego. Só o tradicional que é trabalho. Né? Minha irmã fazendo faculdade e arrumando um emprego. E você batendo bola. O Vinícius não vai arrumar um emprego quando? Mas até hoje, muitas vezes, cara, a gente é visto assim, né? Eu falei, eu tô trabalhando. É que vocês não entendem que o meu trabalho, ele não é nem melhor e nem pior, ele só é diferente. Sim. Mas é um trabalho. Eu tô acreditando nisso. Então, cara, puxando um pouco aqui, por algumas pessoas da minha própria família, eu fui um cara improvável. Sim. O cara que eu era o cara assim, né? Ah lá, só quer saber de futebol e pagode. Eu amo pagode, amo samba, adoro tal. E, lá, o cara só quer futebol e pagode. Pô, lá, o irmão dele, faculdade, trabalhando. A irmã, faculdade, trabalhando. Olha o que o pai, olha o que a mãe fez pra sustentar e tal. Quando você tá ali na rodinha do final de semana, eu era o cara mais querido. Porque era o cara engraçado, extrovertido, contava piada, envolvia todo mundo. Então todo mundo queria estar perto. Isso desde a época de colégio. Sim. Eu sempre fui essa pessoa. Só que a hora que você vai amadurecendo e as pessoas se sentem no direito de apontar, né? Ah lá, a camisa do cara não tá bem passada. Sim. O boné dele tá sujo. Ah, a unha não tá bem cortada. As pessoas se sentem no direito de dar pitacos, palpites. Sim. E isso fizeram. Não diretamente pra mim. Só que, cara, minha mãe e meu pai, para me proteger, eles me contavam. Sim. Olha, fulano falou, comentou, mas não liga não. Tira o foco disso. Vamos continuar aqui, né? Então, cara, por algumas pessoas e alguns episódios da minha vida, principalmente na época do futebol, eu fui um cara improvável. E você sabe que ontem eu tive uma mentoria, antes de ontem, né, uma mentoria exclusiva ali com o Roberto Justus. E aí eu fiz uma publicação depois de uma foto com ele e eu coloquei lá. Cara, por muitas vezes, né, o motoboy ele era visto como improvável. E as pessoas falavam que, cara, não vai dar certo, isso aí não funciona, isso aí, cara, vai estudar, vai arrumar um emprego de verdade. Só que eu nunca ouvi as pessoas que não tinham a vida que eu queria ter. Eu buscava escutar pessoas que tinham um resultado que eu gostaria de ter na vida. Então, se eu pudesse deixar uma dica pro pessoal que tá vendo isso também, cara, escute pessoas que já chegaram lá. Não vai ouvir a pessoa fracassada que tá ali falando pra você que não vai dar certo. Cara, vai ouvir pessoas que são referências no teu negócio, no teu segmento, na vida que você quer levar, que quer ter o resultado que você tem. Que você, né, a pessoa tem o resultado, escuta ela. Se a pessoa não tem resultado, cara, pra mim, eu elimino. Eu já não escuto ali, não dou tanto valor pra aquilo. Então, a gente tá chegando ao fim aqui, galera. Mais um Papo dos Improváveis. Eu queria deixar um recado, Vini. Queria que você deixasse um recado pro pessoal que tá assistindo, olhando naquela câmera ali. Boa. Que você dissesse algo pra essa pessoa.
que tá em busca de uma melhora de vida, deixa uma mensagem para esse time aí que tá assistindo. Eu vou primeiro te contar uma rápida historinha, em seguida eu te deixo a mensagem. Tinha um grupo de macaquinhos, tá? E tinha uma montanha tão grande, que esses macaquinhos fizeram uma aposta. Vamos começar todo mundo do zero, vamos escalar essa montanha. E o nosso objetivo é chegar lá em cima, no topo dessa montanha. Porque dizem que a vista lá de cima é melhor do que a vista aqui de baixo. Então vamos começar todo mundo, né? E ali eles começaram a escalar essa montanha. Era um grupo de macaquinhos. Começaram a escalar a montanha. Escala, e uma dificuldade. No começo é mais fácil, porque estão com energia, estão fortes, precisam, né, escalar. Só que vai chegando determinado momento ali, né, dessa escalada, alguns macaquinhos começam a sentir cansaço, dificuldades, né? Um querendo parar, o outro não, vamos, continua, vambora, não pode parar, pensa na tua família, vambora, nós temos um objetivo. Só que em determinados momentos, um macaquinho solta e cai. Tudo aquilo que ele percorreu, ele soltou da montanha e ele caiu. Os que ficaram olharam, poxa, que pena, mas vamos continuar, vambora. Daqui a pouco foi um pouco mais para cima, outros macaquinhos começaram a ter dificuldade, vou parar, não tô aguentando mais, tá difícil, soltam, caem. Só que tinha um, no meio de vários macaquinhos ali, os macaquinhos conversando entre eles, cara, vamos parar, tá difícil. E ele continuava, ele não conversava com ninguém. Só que eu vou dar uma pausa nessa história. Lá embaixo, quando eles fizeram um acordo de subir, tinha um líder deles lá em cima, já no topo da montanha, que estava dando a direção para eles. Então o líder lá em cima só fazia assim, ó, vem, pode vir, vem. Ele ficava acenando. E os que estavam lá embaixo, eles se comunicavam. Então os de baixo se comunicavam e o líder lá em cima acenando, vem, vem. O que aconteceu? Resumo da história. Todos os macaquinhos, exceto esse, que não comunicava com ninguém aqui embaixo, todos eles caíram. E o macaquinho que não comunicava foi o único que chegou lá em cima, no mais alto topo da montanha. Qual que é o resumo disso para você? Esse macaquinho, ele era surdo. Ele não deu ouvido para as dificuldades que os demais passaram. Ele não deu ouvido para as dificuldades externas, para o vento, para a chuva, para as dores. Muita gente falando, cara, não vai dar certo. Eu fui um macaquinho que já falaram para mim que isso não ia dar certo. Você provavelmente, você deve se identificar com isso. Mas o que esse macaquinho surdo ele fez? Claro, não ouviu as pessoas que estavam reclamando, falando que isso não ia dar certo, que eles não iam conseguir chegar, mas ele tinha uma visão muito clara, a visão do líder dele. O líder acenava, ele só focava no líder. Então a mensagem que eu quero passar, cara, para de dar ouvido para as pessoas, como o Elvio bem disse agora, cara, para as pessoas que, na verdade não é que não construiu nada na vida, mas aquelas pessoas que estão em alguma posição nesse momento que não é lá que você quer estar. Pessoas que estão te falando de mercado financeiro, pessoas que estão te falando de investimento e que nem elas investem, que elas estão com a vida quebrada, que elas estão talvez com um nome negativado. Um nutricionista, imagina só, um nutricionista te dando um conselho, mas ele tá obeso. Uma pessoa mandando você parar de fumar e ela é um fumante. Então, você vê que não faz sentido? Então a partir do momento que você se blindar aqui e aqui, com certeza vai despertar dentro de você uma pessoa que você jamais imaginou que teria aí dentro. Sensacional, irmão. Gratidão. Tamo junto. Doc Eu que aqui. agradeço aí. Agradeço tua parceria, tua confiança. Você é um cara que confiou, acreditou em nós, nosso trabalho e hoje está aí colhendo os frutos.
Obrigado, meu irmão. Espero que essa parceria aí tenha uma vida muito longa. Amém. Sempre. Amém. E o que precisar de mim, conta comigo. Hoje você pode ter certeza, e eu vou falar olhando nos teus olhos, como eu já falei várias vezes. Você e a Ana, cara, vocês foram pilares fundamentais para minha transformação de vida. Eu não estava enxergando o que você enxergava. Quando você me trouxe essa oportunidade, cara, eu tive muito medo. Muito medo. Porque eu falei, cara, se isso aqui der errado, não é o Vinícius que vai ser prejudicado, eu vou levar minha família junto. E eu acreditei. Você saiu daqui de Curitiba, você foi para São Paulo, você sentou comigo, você investiu o seu tempo em mim. Dinheiro, tempo, você investiu. E a gente nem grandes amigos nós éramos. Sim. E olha o que, graças a Deus, a tua ida, cara, pra lá fez. Você impactou a minha vida profissional, minha vida financeira hoje. Cara, eu não sei o que é problema. Vinícius, você tá com a vida dos sonhos? Ainda não, eu tenho muita coisa pra conquistar na minha vida. Mas eu não tenho problema financeiro. E você me deu um novo rumo, né? E só pra finalizar aqui, cara, pegando um gancho que isso pra mim ontem marcou e caiu lágrima do meu olho. Sobre a bússola. Sim. Cara, você me deu uma bússola, velho. Você me mostrou o caminho. Isso é muito forte. Você. E eu prometo, eu vou tatuar. Isso aqui é muito forte pra mim. Eu vou pôr uma bússola aqui. Caramba. Porque, cara, uma pessoa com muita fome, muito apetite, mas sem visão e direção, não serve de nada, cara. Sim. E eu tava com muita fome, muito apetite, mas você me deu a direção. Claro que grandes pessoas foram importantes na trajetória, sim, mas você veio, confiou, acreditou, e eu te honrei e vou te honrar até o fim. Gratidão. Obrigado, tá? E hoje a gente segue transformando vidas, né? Juntos, Amém. Né? Hoje você já olha para baixo e vê a galera que você tem impactado. Amém. Tamo junto, Vini. Obrigado por esse papo, por esse momento. Galerinha, tamo junto. Valeu. Siga a gente aí nas redes sociais, Instagram. Siga o canal no YouTube aí, Papo dos Improváveis. E vamos firme. Instagram também, Papo dos Improváveis. Até a próxima. Valeu, abraço. Até.